Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo que vai ouvir esta mensagem, digam amém. Deixe para dizer amém quando você ouvir a mensagem, porque o amém é concordando com a mensagem. Se não concorda com a mensagem, não diga amém. Meus queridos irmãos e ouvintes, vocês vão ouvir uma mensagem que vocês nunca ouviram alguém falar para você. 99% das religiões discordam com esta mensagem que eu vou gravar agora. Antes de vocês ouvir a mensagem, vou lhes fazer uma pergunta para vocês. Vocês creem nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas? Todos os religiosos, sem exceção, dizem que creem nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Mas só crê na teoria, na prática, não crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Irmãos, vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto das Escrituras Sagradas para a nossa meditação. Leiamos João capítulo 1, versículo 16 e 17. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei veio por meio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, os religiosos não sabem separar a lei e a graça. Os religiosos não sabem separar o Antigo Testamento e Novo Testamento. Moisés, Antigo Testamento. Jesus Cristo, Novo Testamento. Por isso, nós lemos no Novo Testamento, em João 1, 16 e 17, nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Por quê? A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade foi dada por intermédio de Jesus Cristo. Eu pergunto para os religiosos, por que vocês insistem em falar tanto no Filho de Deus, que é a graça de Deus, e viver nas práticas da lei de Moisés? Por que vocês chamam Jesus Cristo de Senhor, Senhor, e não obedecem ao que Jesus Cristo mandou fazer? Para vocês religiosos que dizem que estão na graça de Deus e falam tanto em Jesus Cristo e vivem nas práticas da lei de Moisés, vocês religiosos dizem que não vivem nas práticas da lei de Moisés. Me provem com base na graça de Jesus Cristo que vocês não vivem nas práticas da lei de Moisés. 99% das religiões vivem nas práticas da lei de Moisés. Irmãos e ouvintes, nós vamos entrar em um assunto polêmico, que é a menina do olho das religiões, o dízimo. O dízimo é a menina do olho das religiões de toda a face da terra. É difícil se convencer um religioso que o dízimo faz parte das obras da lei do Velho Testamento, ou seja, da lei de Moisés. Irmãos, nós não encontramos na graça de Jesus Cristo nenhuma base para praticarmos as obras da lei do dízimo. Se eu disser que as obras da lei do dízimo não têm nada a ver com a graça de Jesus Cristo, os religiosos me refutam, me apedrejam, dizendo que o dízimo não faz parte das obras da lei de Moisés. Porque antes de Moisés já tinha o dízimo. Sim, eu sei disso. Porque Abraão era dizimista, diz eles. Abraão não era dizimista. Não encontramos nenhum versículo de Gênesis a Malaquias que prove que Abraão era dizimista. Nos mostre um versículo de Gênesis a Malaquias aonde tenha uma palavra dizendo que Abraão era dizimista, pagava dízimo da sua fazenda, da sua colheita, da sua fazenda, dos bois da sua fazenda. Nos mostra de Gênesis a Malaquias Abraão devolvendo o dízimo de todos os seus bens para Deus? Como Abraão dizimava? Era anualmente ou mensalmente? Irmãos e ouvintes,
A Bíblia só mostra uma vez Abraão dando dízimo a Melquisedeque. Agora eu pergunto aos fiéis dizimistas, Abraão deu dízimo a Melquisedeque quando ia para a matança dos reis ou quando voltava da matança dos reis? Abraão deu dízimo para Melquisedeque quando vinha da matança dos reis. Abraão vinha da matança dos reis e trazia os despojos dos reis. Abraão voltava da guerra. Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão e levou pão e vinho para Abraão. Depois que Abraão comeu pão e bebeu vinho, pagou o dízimo para Melquisedeque dos despojos que trazia da guerra. Vejam bem, meus queridos irmãos, em Cristo Jesus, que o dízimo de Abraão não fazia parte do dízimo da lei de Moisés. O dízimo da lei de Moisés era anualmente em cereais para sustento dos levitas. O dízimo de Abraão era de despojos, coisas adquiridas ilicitamente. Isso significa que o dízimo dos religiosos não faz parte do dízimo de Abraão e nem faz parte do dízimo da lei de Moisés. O dízimo dos religiosos é antibíblico e anticristão. Ou seja, não existe nas Escrituras Sagradas o dízimo dos religiosos. Os religiosos se justificam que devolvem o dízimo porque são filhos de Abraão, confessam a fé de Abraão. Eu já procurei na Bíblia esta palavra devolver dízimo para Deus. Os religiosos dizem, nós não pagamos dízimos para Deus, nós devolvemos o dízimo para Deus. Não existe na Bíblia esta palavra devolver dízimo para Deus. Como dizem os religiosos que devolvem dízimo para Deus. Aonde está na Bíblia dizendo que Abraão era fiel dizimista? Irmãos e ouvintes, este dízimo que os religiosos devolvem para o seu Deus não faz parte do dízimo de Abraão e nem faz parte do dízimo da lei de Moisés. Não sabemos aonde os religiosos tiraram esta ideia de devolver dízimo para Deus. O Deus dos religiosos dá e depois exige 10% do que ele deu, o qual os religiosos chamam de dízimo para Deus. Devolver o dízimo para Deus, não existe na Bíblia devolução de dízimo para Deus. Irmãos e ouvintes, é lamentável de se dizer, mas é a verdade nua e crua. O dízimo na graça de Cristo é uma maldição, porque o dízimo dos religiosos é uma maldição. Vamos provar com base na nova aliança que o dízimo dos religiosos é maldito. Irmãos e ouvintes, eu não estou dizendo que o dízimo da lei de Moisés é maldito. Estou dizendo que o dízimo das religiões é maldito. Maldito por quê? Porque é antibíblico e anticristão. Anticristão por quê? Porque Jesus Cristo é o fim da lei para justificar todos que nele crê. Romanos 10:4. Todos que quiserem ser justificados por Cristo Jesus não está obrigado a cumprir nenhum tio da lei da velha aliança. Porque a lei teve o seu final em Jesus Cristo. Um fiel dizimista da lei, da velha aliança, não tem nada com Cristo e nem com a graça de Deus. Os cristãos seguidores de Jesus Cristo receberam da plenitude de Deus graça sobre graça. Por quê? A velha aliança foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, conforme João 1:16-17. Nenhum fiel dizimista pode dizer que conhece a verdade, porque a verdade é Jesus Cristo. Um fiel dizimista não conhece Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o fim da lei. Podemos dizer debaixo do concerto eterno que o dízimo só teve a sua validade até a vinda de Jesus Cristo. Com a vinda de Jesus Cristo, findou a lei
E se a lei findou em Jesus Cristo, isso quer dizer que o dízimo encerrou em Jesus Cristo. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, ficou cravada na cruz a lei da velha aliança. Porque depois da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, todos que quiserem obedecer qualquer obra da lei da velha aliança está em maldição. Porque Jesus Cristo assumiu toda a maldição da lei em nosso lugar. Por isso, não temos nenhuma dúvida que os fiéis dizimistas ainda estão na maldição da lei da velha aliança. Tem alguém que diga que Jesus Cristo não mudou a lei em graça? Somente quem não tem conhecimento da nova aliança feita por Jesus Cristo pode dizer que Jesus Cristo não mudou a lei em graça. Vejamos João 1, 16, 17. João Batista reconhecia que Jesus Cristo veio para mudar a lei de Moisés em graça. Com Jesus Cristo, a graça é graça sobre graça. Paulo disse que Jesus Cristo é o fim da lei, para justificar todos que nele creem. Como eu posso dizer que creio em Jesus Cristo praticando as obras da lei de Moisés? Sendo fiel dizimistas para não roubar a Deus? Se diz que um só versículo sem concordância não tem força nenhuma. Podemos se basear nele ou não podemos se basear nele? Não podemos, é claro, sim. Para pregar, podemos se basear num versículo sem concordância para pregar alguma coisa? Não podemos, irmãos. Vejamos o caso de Malaquias 3, 8 a 10. Paganismo para não roubar a Deus não tem concordância de Gênesis ao Apocalipse. Mesmo que tivesse concordância no Velho Testamento, se não tivesse concordância no Novo Testamento com as palavras de Jesus Cristo e dos seus apóstolos, não tem nenhuma verdade para os cristãos seguidores de Jesus Cristo. Irmãos e ouvintes, o que significa a palavra cristão? A palavra cristão significa seguidor de Jesus Cristo. Não há como ser um cristão desobedecendo às ordens de Jesus Cristo. Nos mostre uma só palavra de Jesus Cristo concordando com as palavras de Malaquias 3, 8 a 10? Que quem não for fiel dizimista está roubando a Deus? Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Com quem os religiosos aprenderam a doutrina do dízimo para não roubar a Deus? Se Jesus Cristo nunca ensinou tal doutrina, ou seja, nunca ensinou a tal doutrina do dízimo, e por que os religiosos nos chamam de roubadores de Deus? Porque nós, cristãos, seguidores de Jesus Cristo, não somos fiéis dizimistas e nem concordamos com o dízimo na graça de Jesus Cristo. Nenhum cristão seguidor de Jesus Cristo pode concordar com o dízimo na graça de Jesus Cristo. Nós, seguidores de Jesus Cristo, temos certeza absoluta que o dízimo na graça de Jesus Cristo é uma maldição e não uma bênção, como dizem os religiosos, que o dízimo para eles é uma bênção. Que quem não for fiel nos dízimos, ou quem não for fiel dizimista, não tem as bênçãos de Deus. Eu desafio os religiosos de toda a face da terra, para eles me mostrarem uma só palavra de Jesus Cristo, dizendo que quem não for fiel dizimista está roubando a Deus. E quem não for fiel dizimista não tem as bênçãos de Deus. Se alguém me mostrar, na graça de Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo dizendo que quem não for fiel dizimista está roubando a Deus, e por roubar a Deus não tem direito de entrar no seu reino, ou seja, no reino dos céus, a partir de hoje eu faço o seguinte: eu fecho o meu canal e me retrato diante dos religiosos e peço perdão e passo a ser um fiel dizimista e nunca mais roubarei a Deus nos dízimos. Irmãos e ouvintes, sabe quando os religiosos vão me provar tudo isso
sobre o dízimo? Nunca vão poder me provar isso. Por quê? Porque não existe na Bíblia, no Novo Testamento, dizendo que quem não pagar dízimo está sendo infiel a Deus. Nunca vocês vão me provar, religiosos. Nunca vocês vão poder me provar isso sobre o dízimo, porque não tem dízimo na graça do Filho de Deus. Não tem esta palavra, pagar dízimo para não roubar a Deus, na graça do Filho de Deus. Irmãos e ouvintes, como atalaia de Deus, podemos dizer, sem fazer julgamento precipitado, todos que quiserem viver nas práticas da lei do dízimo, na graça de Jesus Cristo, estão todos em maldição. Vamos provar na graça de Jesus Cristo com as palavras do apóstolo Paulo. Os fiéis dizimistas invalidam a morte de Jesus Cristo. Gálatas 2, 19 a 21. Se os fiéis dizimistas vão se salvar, serem fiéis dizimistas, então a morte de Jesus Cristo foi em vão para os fiéis dizimistas. Porque os tais vão se salvar por serem fiéis dizimistas e não pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vemos Gálatas 3, 10 a 13. Paulo afirma categoricamente com todas as letras: quem vive nas práticas da lei da velha aliança está em maldição, ou seja, na maldição da lei, separado da graça do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ao que nos interessa sobre a maldição da lei. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-la. Quem é que cumpre todas as leis da velha aliança, hoje na graça de Cristo? Ninguém cumpre, porque somente Jesus Cristo teve a capacidade de cumprir todas as leis com a dura morte na cruz do Calvário. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos e ouvintes, qualquer prática das obras da lei, como a prática do dízimo, todos os que praticam a lei do dízimo estão em maldição, porque as práticas do dízimo é maldição, porque é prática das obras da lei. Se Cristo nos resgatou da maldição da lei, isso quer dizer que todos os fiéis dizimistas estão caídos da graça de Cristo, separados da graça de Cristo. Quem já foi resgatado por Cristo não pode pagar dízimo da lei, porque o dízimo da lei, na graça de Cristo, tornam-se uma maldição para os praticantes da lei do dízimo. A partir de hoje, todos que ouvir esta mensagem do Atalaia de Deus, se continuar nas práticas da lei do dízimo, Deus não vai ter nenhum de vocês por inocente. Podemos usar as mesmas palavras de Paulo, Gálatas 3:10. Todos que quiserem, pois, praticarem as obras da lei, estão debaixo da maldição. São malditos todos os fiéis dizimistas que praticam as obras da lei. Vamos para Gálatas 4, 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Irmãos e ouvintes, como os praticantes da lei do dízimo podem receber a adoção de filho de Deus, estando ainda debaixo da maldição da lei? Como um praticante da lei do dízimo pode receber a adoção de filho de Deus? Sim, pode, reconhecendo que Jesus Cristo é o fim da lei,
reconhecendo que Jesus Cristo já cumpriu a lei na cruz do Calvário. E todos que crêem no seu sacrifício não precisam de obedecer às práticas da lei do dízimo. Se Jesus Cristo é o fim da lei, por que cumprir ainda uma lei que alguém já cumpriu? Por que pagar o dízimo que alguém já pagou por você? É muita ingratidão por parte dos religiosos cumprir uma lei que não existe mais. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido de uma mulher chamada Maria de Nazaré, para resgatar os povos da terra da maldição da lei. É lamentável. O lamentável é que mais de 90% dos religiosos profanam o sacrifício de Jesus Cristo que ele fez na dura cruz do Calvário. Irmãos e ouvintes, não tenham dúvidas que todos os que estiverem cumprindo a lei do dízimo está na maldição da lei, caído da graça de Cristo, separado da graça de Cristo. Será que nós temos base bíblica para dizer tudo isso? Que os fiéis dizimistas estão caídos da graça de Cristo? Vamos para a Bíblia, Gálatas 5, 1 a 4. Estai, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não tornemos a meter-vos debaixo de um jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Irmãos e ouvintes, Paulo nos dá a entender que os fiéis dizimistas têm que circuncidarem, porque o dízimo e a circuncisão são obras da lei e não são obras da graça de Cristo. Irmãos e ouvintes, não entendemos os religiosos, falam tanto no nome de Jesus, dizem que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Não entendo os religiosos, aceitam Jesus como Salvador, mas não conhecem quem é Jesus Cristo, Filho de Deus. Os religiosos só conhecem o Jesus das religiões. Este Jesus das religiões não tem nada a ver com o Filho de Deus. Religiosos estão correndo um risco muito grande quanto a este Jesus que eles aceitaram como Salvador. Biblicamente, este Jesus das religiões não é o Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. Os irmãos e ouvintes talvez estejam se questionando como este pregador tem coragem de dizer que o Jesus das religiões não é o Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus? Como você pode provar que este Jesus das religiões não é o Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus? Irmãos e ouvintes, um atalaia de Deus não tem dúvida das Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Então, irmãos e ouvintes, a prova que nós temos que este Jesus das religiões não é o Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, quem prova tudo isso não é nós, da nossa própria mente ou de nossa vontade. É as Escrituras Sagradas quem prova tudo o que nós estamos falando. Com o exame das Escrituras Sagradas, se descobre tudo isso que nós estamos falando sobre o Jesus das religiões. O Jesus das religiões ensina para os seus seguidores que quem não pagar os dízimos da lei de Moisés estão roubando a Deus. Agora, eu faço um desafio com os religiosos de toda a face da terra. Me mostre de Mateus ao Apocalipse uma só palavra do Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, ensinando para os seus seguidores que quem não pagar o dízimo está roubando a Deus? O Jesus de mais de 90% das religiões de toda a face da terra ensina para os seus seguidores que se não forem fiéis nos dízimos, que se não forem fiéis a Deus nos dízimos, estão sendo infiéis a Deus.
têm que ser fiéis no dízimo. Se não pagarem os dízimos fielmente, estão negando a fé em Deus. Aonde está escrito com as palavras do Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, que quem não for fiel nos dízimos está sendo infiel a Deus? Então, meus queridos irmãos e ouvintes, quem prova que o Jesus das religiões não é o Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, é as Escrituras Sagradas. Irmãos e ouvintes, Deus, nestes últimos tempos, está levantando um povo na terra, seu escolhido de boas obras, obras não da lei, mas obras da graça do Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. Deus está revelando, ou seja, Deus está revelando para o seu povo na terra segredo dos céus que estava oculto para ser revelado nos últimos tempos, antes do toque da última trombeta. Quer que o segredo dos céus seja revelado para vocês? Amados irmãos e ouvintes, examine as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito de Cristo, que o próprio Espírito de Cristo te revelará tudo sobre o Jesus das religiões. Não é que esse Jesus das religiões não é o Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem nos garante que este Jesus das religiões não é o Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus? É as Escrituras Sagradas. Faça uma comparação com o Jesus das religiões e o Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, com base nas Escrituras Sagradas. Este Jesus das religiões não se encontra nas Escrituras Sagradas. Este Jesus das religiões não nasceu, foi criado dos anos 1517 para cá, para governar as religiões de toda a face da terra. O que faz com que os religiosos se enganem é o nome de Jesus. Os religiosos se confundem com este Jesus das religiões, pensando que este Jesus das religiões é o Filho de Deus, o Salvador Jesus Cristo. Eu falei que este Jesus das religiões não é o Filho de Deus, e não se encontra nas Escrituras Sagradas. Fizemos um exame nas Escrituras Sagradas e encontramos um Jesus. Só que tem uma coisa, esse Jesus que se encontra nas Escrituras Sagradas não é o Filho de Deus. Ou seja, existe o Filho de Deus nas Escrituras Sagradas e outro Jesus que não é o Filho de Deus. Então, o Filho de Deus das Escrituras Sagradas chama-se Jesus Cristo. E o Jesus das religiões não é Jesus Cristo, é só Jesus, o Senhor Jesus. E assim, o Cristo passa longe deles. Só que nas Escrituras Sagradas, o nome do Jesus das religiões não é Jesus Cristo. É só Jesus, o Senhor Jesus. Com o passar dos tempos, surgiu as religiões, os religiosos mudaram o nome de Jesus, do Deus deste século. Passaram a chamar de Jesus, o Senhor Jesus. Vejamos, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 4. A missão deste Jesus das religiões é cegar os seus seguidores para não ver a luz do Evangelho de Cristo. O Jesus das religiões é cego e guia de cegos. E se um cego guiar outro cego, ambos irão cair no abismo da perdição eterna. Quem disse estas palavras, que se um cego guiar outro cego, vão cair ambos no abismo, foi o próprio Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mateus 15, 6 a 14. Lucas 6, 39. Pode um cego guiar outro cego? Porventura alguém já viu um cego guiando outro cego? As lideranças religiosas são cegos e os seus fiéis são cegos também. É cego guiando cego. Vão cair ambos no abismo. A grande diferença do Jesus das religiões para o Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus, o Salvador Jesus Cristo, nasceu da Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo. O Jesus das religiões não nasceu, ele foi criado
pelas lideranças religiosas do século XV ou século XVI, depois da Reforma Protestante. Este Jesus das religiões foi criado exclusivamente para salvar os protestantes religiosos. Tem um porém, o Jesus das religiões só salva quem pagar 10% do seu salário ou da sua renda para ele. Quem for fiel nos dízimos e nas ofertas, o Senhor Jesus das religiões salva. E quem não for fiel nos dízimos e nas ofertas já está condenado ao fogo do inferno. Pense em um Jesus cruel, este Jesus das religiões? Irmãos e ouvintes, dá para se conciliar o Jesus das religiões com o Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus? O Jesus das religiões ama as riquezas deste mundo. O Salvador Jesus Cristo ama as almas que ele comprou com o seu próprio sangue na dura cruz do Calvário. O Jesus das religiões não sabe o preço que custou uma alma para o Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus. Por apenas 10% do seu salário da sua renda se paga o preço de uma alma para o Jesus das religiões. As almas do Senhor Jesus das religiões é comprada por 10% do salário mínimo ou da renda. Do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, não se vende, não se paga nem um centavo por elas, porque o preço já foi pago na dura cruz do Calvário. Esse preço as religiões cobram é preço em dinheiro, e o Senhor Jesus Cristo só cobra de nós a obediência à sua santa palavra. Então, as almas compradas por Jesus Cristo não se vendem por preço algum. O Jesus das religiões é muito exigente com os seus seguidores. Se não pagarem o dízimo para eles, ou para ele, eles não têm salvação, nem o direito de entrar no seu reino, porque este Jesus tem um reino. Quanto que o Jesus Cristo, Filho de Deus, tem um reino, o Jesus também tem um reino, mas não é o reino dos céus. Este preço exigido pelo Jesus das religiões é uma maldição, porque profana o sacrifício que o Filho de Deus fez na dura cruz do Calvário, no lugar dos pecadores. O Salvador Jesus Cristo se fez maldição no lugar dos pecadores. Mesmo por falta de conhecimento, não reconhecem que quem está na graça de Cristo não precisa praticar nenhuma obra da lei da velha aliança. Jesus Cristo manda dizer para os religiosos que praticam as obras da lei do dízimo, da lei de Moisés: aprendam de mim. Aonde vocês, religiosos, encontraram nas Escrituras Sagradas eu e meus apóstolos ensinando a prática do dízimo da lei? Com quem vocês aprenderam a cobrar o dízimo dos vossos fiéis? Aonde vocês me viram eu mandando os meus seguidores pagar dízimos para não roubar a Deus? Uma doutrina que eu e meus apóstolos não ensinamos pode considerarem maldita e anátema. Por isso, quem ainda está nas práticas da lei do dízimo estão na maldição da lei, separados da minha graça, caídos da minha graça, diz o Senhor Jesus Cristo para os religiosos de toda a face da terra. 99% dos religiosos da terra estão em maldição, profanando o sangue do concerto eterno. Meus queridos irmãos e ouvintes, vejam bem, prestem muita atenção ao que o Espírito Santo falou pela boca dos escritores sagrados. Vejamos Hebreus 10, 28 e 29. Transgredindo a lei de Moisés, morre sem misericórdia com a testemunha de 2 ou 3 pessoas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha a vingança,
e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, vocês já imaginaram o castigo que vão receber os fiéis dizimistas? Por profanarem o sangue do concerto eterno, pagando dízimo para os seus pastores, para o seu Deus, para se salvar? Por que, pregador? Que os fiéis dizimistas vão ser castigados? Porque estão profanando o sangue da nova aliança feita pelo Filho de Deus na dura cruz do Calvário. Será que os religiosos nunca pararam para examinar as Escrituras Sagradas? O que vem a ser profanar o Espírito da Graça? O que vem a ser profanar o Espírito da Graça para os religiosos? Na lei de Moisés, quem transgredisse a lei de Moisés morria sem misericórdia, com a testemunha de 2 ou 3 pessoas. Irmãos, vocês já imaginaram que o castigo dos profanadores do sangue de Jesus Cristo, o castigo é muito maior ou mais rigoroso do que o castigo da lei de Moisés? Se os religiosos soubessem que pagar dízimo é profanação ao Espírito da graça de Cristo, nunca mais nenhum religioso pagaria dízimo para não roubar a Deus. É lamentável de se dizer, mas é a realidade nua e crua. Todos os que praticarem as obras da lei do dízimo na graça de Cristo estão profanando o sangue de Jesus Cristo vertido na dura cruz do Calvário. Pagar o dízimo na graça de Cristo é carimbar um passaporte para uma eternidade longe da presença de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Irmãos, já imaginou viver muitos anos nesta terra pensando que está servindo a Deus e não estão servindo a Deus? Jesus Cristo disse e ficou escrito para que ninguém se enganasse. Vejamos Mateus 7, 21 a 23, Lucas 6, 46. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino de Deus. Mas o reino de Deus é para aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu vos mando? Muitos naquele dia vão se lamentar dizendo, Senhor, Senhor, nós pregamos em Teu nome, nós fizemos muitos milagres em Teu nome, Senhor, nós expulsamos demônio em Teu nome, Senhor, eu fui fiel dizimista, nunca te roubei nos dízimos e nas ofertas. Irmãos e ouvintes, vocês já imaginaram o que os fiéis dizimistas vão ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia? Os irmãos nunca tinham ouvido alguém dizer o que vão ouvir os fiéis dizimistas naquele dia. Jesus Cristo vai olhar para os fiéis dizimistas e vai dizer, não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidades. Não vai adiantar lamentação naquele dia. Aquele dia é dia de vingança, dia de juízo. Os religiosos não conhecem o poder de Deus e nem a sua justiça. Deus fala com os povos da terra através das Escrituras Sagradas, mas os povos da terra não querem ouvir a voz de Deus pelas Escrituras Sagradas. Quando nós falamos os povos da terra, estamos nos referindo aos povos religiosos da terra. Os povos religiosos da terra são o povo que mais profana o sangue de Jesus Cristo. O Deus deste século cegou os entendimentos dos religiosos para eles não discernirem a lei e a graça. Vivem nas práticas da lei e pensam que vivem nas práticas da graça de Cristo. É impossível um fiel dizimista estar na graça de Cristo, porque o fiel dizimista não está na graça de Cristo. Porque o fiel dizimista não está na graça de Cristo, mas está na lei de Moisés, caído da graça de Cristo, separado da graça de Cristo, disse Paulo. Irmãos e ouvintes,
Vamos terminar nossa mensagem de advertência para os fiéis dizimistas de toda a face da terra. Como atalaia de Deus, nós estamos avisando o grande perigo que estão correndo os religiosos de toda a face da terra, que ainda vivem nas práticas do dízimo na graça do Filho de Deus. Estamos com as Escrituras Sagradas abertas na nossa frente. A lei de Moisés à minha esquerda, a graça de Cristo à minha direita. A partir de hoje, os nossos irmãos que ainda estão à minha esquerda têm uma chance de sair da esquerda e vir para a direita. Não deixe de vir para a direita amanhã. O dia hoje, ao ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Se a última trombeta tocar e você estiver à esquerda, vai ficar à esquerda para sempre. Aproveite o dia que se chama hoje. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Não despreze um atalaia de Deus. O atalaia de Deus está avisando o perigo de quem está profanando a graça do Filho de Deus aqui na terra. Estamos colocando na frente de vocês hoje a bênção e a maldição. Escolham o que vocês quiserem. Quem escolher a bênção está escolhendo a graça de Cristo. Quem escolher a maldição está escolhendo a lei de Moisés. Qual é melhor para os irmãos e ouvintes? A graça de Cristo ou a lei de Moisés? Veja o que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. E tudo que pela lei de Moisés não pôde ser justificado, por Jesus Cristo é justificado todo aquele que nele crê e lhe obedece. Está escrito em Hebreus 5, 8 e 9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. E sendo ele consumado, veio a ser autor de uma eterna salvação para todos que lhe obedecem. Irmãos e ouvintes, para que nós tenhamos direito a esta eterna salvação da nossa alma, temos que obedecer às ordens de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sem obediência às ordens de Jesus Cristo aqui na terra, nenhuma alma entra no reino de Deus, para ver a sua face assim como ela é. Irmãos e ouvintes, me respondam com sinceridade na presença de Deus. Os fiéis dizimistas estão nas práticas da lei ou nas práticas da graça de Cristo? Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos que se cobrassem dízimos dos que se convertessem à sua graça aqui na terra. Se Jesus Cristo deu ordem aos seus discípulos que era para cobrar os dízimos rigorosamente, sob pretexto que se não pagassem rigorosamente o dízimo, estavam roubando a Deus? Por que os discípulos não deixaram escrito para nós obedecer? Irmãos, o que está faltando nos religiosos é temor a Deus. Os religiosos não temem a Deus e nem ao seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Irmãos e ouvintes, há possibilidade de um fiel dizimista entrar no reino de Deus por ser fiel dizimista? Não há nenhuma possibilidade de um fiel dizimista entrar no reino de Deus por ser fiel dizimista. O Salvador Jesus Cristo disse que ninguém entra no reino de Deus se não for por ele. João 14 e 6. Tem muitos religiosos que ainda pensam que o dízimo paga o preço da sua salvação eterna. O homem mais rico do mundo, se fosse apresentar diante de Deus para pagar a sua salvação, ainda vai faltar 99% para o homem rico pagar o preço da sua salvação para com Deus. O preço da salvação para com Deus é tão acessível que o mendigo que pede esmola de porta em porta pode pagar o preço da sua salvação eterna para com Deus. O preço da salvação é obedecer a tudo o que o Salvador Jesus Cristo ordenou quando ele esteve nesta baixa terra. Conforme nós já lemos, vamos repetir o capítulo e versículo. Hebreus 5, 8 e 9.
João 14,6, João 10,9. Então Jesus Cristo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém entra no céu se não for por Ele. Jesus Cristo disse, eu sou a porta. Ninguém entra no céu se não for por mim. Eu, o Atalaia de Deus, e seu Filho Jesus Cristo, faço um convite para os irmãos e ouvintes que ouvirem a nossa mensagem de advertência. Venha sem demora para a graça do Filho de Deus. Não estamos lhe convidando para você fazer parte de um sistema religioso aqui na Terra, com CNPJ. A graça do Filho de Deus não é uma empresa que precisa de CNPJ. Passei muitos anos enganado dentro de um sistema religioso, pensando que era a graça do Filho de Deus. Comecei a examinar as Escrituras Sagradas, descobri que a graça do Filho de Deus não é nenhum sistema religioso aqui na Terra. O que tem despertado milhares e milhares de irmãos a conhecer a verdadeira graça do Filho de Deus é examinar as Escrituras Sagradas, porque nela tem a vida eterna. Sem o exame das Escrituras Sagradas, ninguém conhece a graça do Filho de Deus. Todo homem, toda mulher, todo jovem, toda jovem, quem examina as Escrituras Sagradas se libertam dos sistemas religiosos, deste mundo enganador. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8, 32 e 36. Somente Jesus Cristo pode libertar os povos da terra da corrupção dos sistemas religiosos da terra. Irmãos e ouvintes, digam agora para Jesus Cristo, eu quero ser liberto dos sistemas religiosos, deste mundo enganador. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero conhecer a tua verdadeira graça nesta terra. Eu quero conhecer Jesus Cristo, o Salvador, que pagou o preço da minha salvação. Eu quero sair das trevas e vir para a tua maravilhosa luz. Eu quero dizer para Deus, a graça do teu Filho Jesus Cristo me basta. Seja liberto agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a libertação em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somos a Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu créditos. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Tudo isso era o que Deus tinha para falar com os fiéis dizimistas de toda a face da terra, antes de tocar a última trombeta. É o conselho, é a palavra revelada dos céus. Deus, por Jesus Cristo, seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo que está me ouvindo, diga amém.